Então, dependendo do ponto de vista, é vilão, é herói, é um traidor, é um cara egocêntrico, mandão, bondoso. Eu acho que ele carrega aí complexa, carrega aí essa própria complexidade humana, ou seja, todos nós temos um pouquinho de Dom Pedro. Aí a coisa vai se tornando insuportável até o momento em que, em 1831, ele abdica e vai embora. Amélia escreve uma carta belíssima de despedida. Você já viu essa carta? Não que eu me lembro. De despedida para... Me lembra depois, além de mandar foto, eu vou mandar não só a carta, mas tem uma narração feita por uma atriz que ela pega a carta e lê a carta. Você chora. A Amélia, acho que tinha 19 anos na época, com um português lindo de alguém que não era nem brasileira. Português muito bem escrito, se despedindo e pedindo para as mães brasileiras cuidarem de Pedro. Tinha 5 aninhos de idade. Pedro I vai se despedir de Pedro II ali no bercinho, que ele dormindo de madrugada, e ele tem que sair carregado. As pessoas falam que ele ficou travado. Porque ele foi se despedir de um filho que ele nunca mais veria. Imagina, você tem que tomar uma decisão e essa decisão envolve você ir no quarto e se despedir de seus filhos. Para nunca mais ver na vida. Olha o tamanho da decisão. Você não vê um político fazendo isso hoje. Não vê. De jeito nenhum. Isso que hoje tem FaceTime, etc. Aí quando ele vai embora, no meio do caminho, a Amélia começa a passar mal no meio do Atlântico. E Pedro fica assim, eu tô no sal. Eu perdi Leopoldina. Eu perdi o país. Eu perdi não sei o quê. E agora a minha outra imperatriz vai morrer. Aí o médico vai lá e ele descobre que ela estava grávida. Como ela essa criança tinha sido concebida enquanto ela era imperatriz, foi reconhecida como princesa brasileira, tá? A princesa Flor. E o nascimento dela tem uma cena, isso aqui daria uma cena belíssima em filme. Quando essa criança foi nascer, ela, se eu não me engano, ela nasceu em Paris. Eles levantaram a cama do parto, com ela na cama, e colocaram um saco com terra do Brasil em cada pé da cama, para que a princesa nascesse em solo brasileiro. Olha, que isso simbolismo, é lindo, né, cara? Interessante. Isso é lindo, né? Isso é muito bonito. Que simbolismo, hein? Não, e mostra o amor pela terra. Né, o amor pela pátria, o amor pelo povo. Nossa, nasceu em terra brasileira. Nasceu em terra brasileira. Isso eu acho lindo, né? Então ele vai para a Europa, começa a contratar mercenários, porque o irmão dele deu um golpe em Portugal. E não só deu um golpe, né, mas as cadeias estavam cheias, tinha gente que estava morrendo, não tinha um processo para você prender, julgar, tá? Estava acontecendo algumas execuções, tinha padre preso e tal. Fora que o titular do trono era a filha dele, né? Então ia ter que ter. O irmão não queria sair, aí ele vai na França, ele vai na Inglaterra para fazer contratação de mercenários, tenta pedir ajuda dos reis, ninguém se envolve. Mas não, vou te dar um contato de um amigo meu, você fala com ele aí e tal. Aí ele compra navio de guerra, armas, canhões, munição, ele pega todo o dinheiro que ele tinha e gasta com isso. E ele consegue juntar 7.800 e poucos mercenários. E o exército Miguel era de 80 mil. Era mais ou menos 10-1, né? Tinha uns 8 mil, o irmão dele tinha 80 mil. E eles vão para Batalha do Porto, Batalha das Guerras Liberais ali do Porto. Ele desembarca na praia do Mindelo, que é depois do Porto, um pouco mais para cima. Que eles foram contornando a cidade do Porto e não tinha onde desembarcar. Não conseguia porque estava tudo defendido. Aí eles foram em frente. Continuaram. Chega nesse Mindelo, desembarca lá no Mindelo. Sai de madrugada numa praia lá, os cavalos ficaram nos barcos, foram a pé e foram caminhando em silêncio, né, em direção à cidade do Porto, encontram uma padaria aberta
E Pedro chega na padaria e fala assim, pô, o cara varrendo a frente da padaria, passando um monte de soldado, o cara olhando assim. Imagina o susto. Aquele susto, aí para o Pedro para na frente dele, ele fala assim, você tem alguma coisa para comer aí? Mas eu não tenho dinheiro. O cara dá um negócio lá para ele comer, né? Aí eles entram no Burgo do Porto. O Porto tem uma muralha antiga, muralha medieval. Já teve na cidade do Porto? Já. Tem aquelas muralhas antigas. Quando você nasce, as cidades europeias nasceram assim, né? Você nasce ali com comércio. O comércio começa a surgir ali, pau. Aí daqui a pouco essas cidades são atacadas. O comércio é sempre visado para ataque, né? Para aí eles vão encostar o muro em volta do comércio para proteger a cidade. Então esse muro medieval das origens do Porto, ele consegue entrar nesse muro e se trancar lá dentro com os 8 mil. E os 80 mil ficaram do lado de fora. E aí acontece uma batalha de meses ali, meses, batalha de resistência. Eles comem carne de cavalo, tem doença, passa fome, e a batalha continuando. Então eles já tinham percebido um padrão na guerra ali na batalha, que era assim, a tropa de miguelista começou a bombardear um canto lá da cidade, da muralha. Eles já sabiam que eles iam tentar invadir por ali. Aí Pedro procurava com a tropa uma igreja próxima, entravam lá, faziam uma missa, e depois eles iam para as trincheiras ali naquela região. Aí quando os caras conseguiam entrar naquele portão, abria lá aquela correria, aí ele saiu da trincheira e o pau roncava lá. E Pedro I, na luta no meio da rua, com as espadas, com os soldados. Tem um relato de um soldado que tomou um tiro de canhão na barriga do lado dele. O cara foi dividido em 2 do lado dele. E tem um outro relato também de um soldado que estava do lado de Pedro, olhando o campo de batalha, o que eles iam fazer e tal. Aí o soldado fala para ele assim... estou com seu irmão na mira. O Miguel estava em cima de uma colina de longe olhando. E o cara, tô com teu irmão na mira. Aí Pedro dá um tapão assim, no cara, assim, no cangote. Pá! Eu não vim aqui para matar meu irmão, eu vim aqui para vencer a guerra. Tira essa arma da direção do meu irmão. Tal. Assim. E eles tinham histórias na Quinta da Boa Vista, eles eram criança e eles recebiam treinamento militar, os dois, Miguel e Pedro. E cada um tinha o seu grupo de amigos das patotas ali de São Cristóvão, da galera, filho de funcionário, tal, filho dali do pessoal da região. Cada um tinha a sua patota. E o Pedro passava para a patota dele o treinamento militar. E o Miguel passava o treinamento militar. E eles combinavam de, na Quinta da Boa Vista, ter os encontros e a pancada comia. Nossa, alguém tinha que fazer um filme disso. A história do Brasil inteira. Aí o médico da corte chamou Dom João e falou assim, Dom João, olha só, isso aí não foi tombo, não. Isso aqui foi uma paulada que ele levou. Olha essa marca aqui, eu tô vendo aqui a viga da madeira aqui, ó. Tô quase vendo aqui que a árvore tinha tantos anos aqui, a marca que ele ficou. Isso aqui foi uma paulada. Aí Dom João briga com eles, tal, bota de castigo, eles ficam de castigo lá. Aí um dia, como eles ficaram em castigo, eles fizeram aliança. Pedro e Miguel fizeram aliança e resolveram pegar a patota deles e tomar um posto da guarda, com soldados profissionais. E eles conseguem tomar o posto. Junta igual um gremlin, aquela galera em cima do soldado, dá uma porrada no soldado e toma um posto. Aí Dom João botou de castigo mesmo. Falou, acabou, agora acabou. Então eles têm muita história os dois. Quando eles vão pra guerra lá em Portugal, é como se fosse a continuação de uma guerra desde a infância. Porque a suspeita é que o Marquês de Olinda era o pai do Miguel. Porque quando nasce Miguel e o serviço diplomático britânico vai dar os parabéns para Dom João, parabéns, João Tigrão, aí, tinha mais um filhão aí. Aí o Dom João fala assim, interessante, não nos deitamos há 2 anos e nasce Miguel. Então o Miguel não era filho de Dom João. E pior que isso saiu publicado no jornal lá na Inglaterra. E disse o imperador, disse o rei, não nos deitamos há 2 anos. E talvez por isso, não sei, né? Não, isso não é justificativa para irmão brigar, né? Tem irmão que é do mesmo pai, mesmo sangue, briga que é uma beleza, não precisa disso. Mas Miguel gostava de touro, Pedro gostava de cavalo, eles sempre brigaram a vida inteira. E que nem eu contei da outra vez, né? A suspeita de envenenamento de Dom João VI está em cima de Carlota Joaquina. Porque quando a diplomacia britânica foi conversar com ela para que dar os pêsames, né, sentimentos lá, trazer o reino, lamenta a morte do rei e tal, ela senta e conta pro cara
como tinha sido a morte dele. Foi envenenado com a laranja, eles botavam o arsênico na laranja, não sei o que e tal. E o cara relata dizendo assim, ela falou tanto quanto os culpados. Fazendo a descrição da morte dele. Ou seja, cara, Pedro, primeiro, dependendo do ponto de vista que você olha, ele é herói, ele é vilão, ele é um cara, é um traidor. Quando ele declara a independência do Brasil, é herói nacional, traidor português. É um traidor, Portugal é um traidor. Tá? Aí depois ele vai lá, como ele consegue retomar o reino e voltar à normalidade, aí ele ficou como, limpou a barra dele, né? Aí ficou o rei soldado, tal, libertador aqui de Portugal. Então, dependendo do ponto de vista que você olha a história, como assim, todos nós, se você perguntar para uma namorada que queria casar contigo e você não casou com ela fala, você não presta. E aqui casou com você e fala, é o amor da minha vida, é o meu homem. Então, dependendo do ponto de vista, é vilão, é herói, é um traidor, é um cara egocêntrico, mandão, bondoso. Eu acho que ele carrega aí complexo, carrega aí essa própria complexidade humana. Ou seja, todos nós temos um pouquinho de Dom Pedro. Muito bom. E temos perguntas? Será que dá tempo? Não dá não. Já são 5h05. O dele então podcast em seguida. Aproveita para encerrar, fala um pouco do seu trabalho, onde o pessoal te encontra, suas obras publicadas. Vamos estar... Quando é que sai esse vídeo? Sai hoje? Tá ao vivo. Tá ao vivo. Tá ao vivo? Tá ao vivo? Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu aqui falando um monte de besteira, achando que não tinha ninguém ouvindo. Nós vamos estar sábado e domingo na Fapcom aqui em São Paulo, que é na Comic Market Brasil, que é um novo cenário de quadrinho que está surgindo. E a nossa ideia é que... a nossa não, que eu não faço parte disso, eu estou lá só ajudando. Um ambiente sem lacração. Quadrinho na sua essência, boas histórias, bom desenhista, retomar o normal, né? Eu saí de Brasília, o Joey Bennett saiu do lado do norte, porque a gente veio para cá sem ganhar nada, para ajudar a esse novo cenário aí do quadrinho. Então, a gente vai estar lá com Pelo Meu Sangue, vou estar autografando lá outros quadrinhos, lançamos o Destro 3, tem um Destro 3, né? Lançamos o Destro 3, que é um novo quadrinho que está numa sequência onde você tem um Brasil de 2030 onde ele colapsou. Só que você explica nesse quadrinho como que ele colapsou, porque aí você vê lá a política, as Big Tech, tomaram as Forças Armadas e tal. Você vê mesmo uma venezuelização do Brasil ali em quadrinho. Tá? E esse terceiro que saiu, que a gente está lançando exatamente na Comic Market, ele, muito do que está nesse quadrinho, no terceiro volume, ele vem de uma entrevista que eu fiz com a embaixadora da Venezuela, que ela era instrutora da Academia Militar da Venezuela e ela é instrutora de uma Academia Militar americana nos Estados Unidos. Ela é um profissional das ciências militares e também era do corpo diplomático. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la em Brasília, ela me passou alguns documentos e nós conversamos sobre isso. Ela falou como que as Forças Armadas colapsaram na Venezuela. Então tem um processo, um passo a passo, veio pelo Serviço Secreto Cubano e tal. Tem um processo e funcionou na Venezuela. Eu peguei esse processo e coloquei no quadrinho. Qualquer um que for ler esse quadrinho, quando ele encontrar a realidade e algo acontecer, ele vai poder falar: se isso aconteceu, esse roteiro que está no quadrinho está acontecendo no Brasil. Está acontecendo aqui no Brasil e vão fazer a mesma coisa aqui. São várias explicações. Por exemplo, eles achataram as carreiras na Venezuela. Você, para chegar a general, era muito mais fácil. Eles criaram muitos generais. Uma porrada para diluir o poder. Eles criaram comandos civis nas unidades militares. Então, essa unidade aqui, ela está fazendo um trabalho social também, de cortar cabelo, cesta básica. Aí eles falavam, pô, você que é o comandante militar, fica com a área militar, vamos botar um outro cara aqui para tomar conta da área civil. Aí o militar fala assim, menos trabalho para mim, né? Beleza, tal. Mas daqui a pouco tá o poder dividido no quartel. Aí o cara que é vocacionado, ele começa a desanimar. Eles vão criando situações para tirar da tropa o cara vocacionado. Entendi. Só fica... Essa é a capa do Destro 3.
Olha lá. Olha o padre com uma Uzi na mão ali. O padre do Rio de Janeiro. O padre no Rio é assim mesmo. Destro 3, né? E você teve 2 desenhistas, cara. Sensacional ficou esse quadrinho aí. Ficou muito bom, cara. Então esse daqui é o que foi baseado no relato da venezuelana. Exatamente, é esse aí. Interessante, hein? Você vai encontrar no site da Super Prumo, você vai encontrar lá na Comic Market Brasil, vamos estar lá. Eu tenho também o Livro da Sorte, né? Que é um livro infantil virtuoso aí para as nossas crianças, para a criança que quiser gostar de livro. A história de uma menina que ela presencia um acidente de caminhão e os livros caem na estrada, o pessoal vai lá para saquear a carga, mas a carga é de livro, ninguém saqueia livro. E as cargas ficam lá no chão, o motorista dá para ela um livro de presente, a menina chega em casa, lê o livro para as bonecas, bota a boneca assim na cama e começa a ler a história para as bonecas. Ela nunca tinha lido um livro e ela começa, naquele hábito da leitura ali, lendo o livro, ela começa a mudar vocabulário, compreensão textual, começa a melhorar na escola a criança. Aí você vê toda a história da menina melhorando a vida dela porque ela transforma o livro num amigo do dia a dia. Essa é uma história virtuosa que é o Livro da Sorte. E o outro é o Submundo Hacker, que é hackers contra políticos e traficantes no cenário brasileiro. Você vai entender como é que funciona a religação da política com tráfico, doleiro, lavagem de dinheiro e tal. Tudo num cenário nacional. Foi um pedido do Olavo de Carvalho para os seus alunos. Falou, olha, escreva sobre a situação do momento através de obras de ficção. Não faça um livro de história, não faça um livro de política. Pega uma obra de ficção e conta alguma coisa que está acontecendo ali e tal. Eu já estava escrevendo esse livro antes, finalizei, e foi um livro que ele tem muita coisa virtuosa também no livro, porque eu falei, não vai ser só uma história, um thriller sobre tiro, porrada e bomba, mas no meio da história eu trabalho muito a questão da família, a questão da amizade, a questão de você seguir em frente fazendo a coisa certa, mesmo que o seu inimigo seja muito maior do que você. E ele termina como uma homenagem ao Viktor Frankl. Viktor Frankl esteve no campo de concentração. Ele, quando entrou no campo de concentração, ele descobriu um negócio lá dentro que chamou muita atenção. Ele já era psiquiatra. Ele tinha sido já muito famoso na Europa, porque com a crise de 29, ele criou um tratamento onde ele pegava aquelas pessoas com vontade de suicídio, não pode falar essas coisas na internet, vontade de tirar a sua vida, e ele conseguia recuperar um monte de outro. É um cara famoso. Então, ele quando chega dentro do campo de concentração, ele percebe que algumas pessoas lá dentro eram inquebráveis. Não importa o que o alemão fizesse, aquele cara não quebrava. E outros ficavam esperando a morte chegar. E ele começa a fazer tráfico de papel para fazer anotações clínicas das conversas, as coisas que ele percebia, e juntou aquilo tudo. Quando o campo de concentração foi aberto, ele escreve um livro chamado Em Busca do Sentido, que já está na edição 140, eu acho aí. Esse livro fala sobre o sentido da vida, que ele encontra dentro de campo de concentração. O livro dele é teórico. Aí eu pego o Submundo e eu transformo isso num livro prático. A mesma conclusão Viktor Frankl você vai chegar nessa história, só que num exemplo prático, do sentido da vida. Então você termina o livro descobrindo qual é o sentido da vida também, tá?